Então vamos lá, alunos do 7º ano, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós temos as páginas 161 até a página 165 como atividades de hoje. Então nós temos Unit 2, a unidade 2 do livro 3, I can, but I couldn't. Na aula passada a gente viu can e could, é o verbo poder, né? Fala sobre habilidades, can e could. Presente e passado. Então, nesta unidade, você vai aprender a falar sobre suas habilidades, você vai continuar falando sobre suas habilidades de hoje e sobre o que não podia nem conseguia fazer quando era menor. E também fazer perguntas sobre habilidades de seus colegas quando eles eram menores. Então, nós temos um texto aqui, When I was little, I couldn't. Quando eu era pequena ou pequeno, eu não podia. When I was little, I couldn't. E nós temos um pequeno texto aqui, algumas perguntas para você. Everybody grows up a little every day. Todas as pessoas crescem um pouco a cada dia. Then, day after day, dia após dia, então, we learn new things and we are capable of doing more than before. Então, nós aprendemos novas coisas a cada dia e somos capazes de fazer mais que fazíamos antes. Então, o que você aprendeu este ano? Você lembra como era quando você começou a estudar inglês? E agora nós temos duas jovens, Jenny e Maggie. Elas estão falando sobre, no caso Jenny, ela está falando sobre si mesma, quando ela era uma bebê. E aí você vai completar esses espaços aqui com esses verbos, tá? Eu coloquei vários verbos aqui e você vai ter que colocá-los nos espaços corretos. Então você vai ter que ouvir o áudio que eu vou colocar para você poder preencher. Tem uma palavra meio sumida aqui que é roller skate, né? Roller skate. Ok? Então preste atenção para você poder colocar no lugar correto cada verbo. Aw, look at this picture of me as a baby. I was so cute. It's true. How cute. I could crawl really fast, and my mom was almost crazy running after me. When I was about 1 year old, I could walk. My mom says I could walk for a long time, but I couldn't walk quickly. When I was about 2, I could run and jump. I couldn't swim. I can swim very well now. What about roller skating? I couldn't roller skate at the age of 2, but I can roller skate now. I can do many things now. When I was little, I couldn't write or read. I couldn't speak Spanish or play the guitar. And you can be an amazing friend too. Aw, thank you. Ok, ouviram? Então, esses verbos aqui você vai ter que colocar nesses espaços, tá? Então, eu dei um espaço aqui é roller skating. Você vai usar 2 vezes, né? Walk, vai usar 3 vezes. Swim, vai usar 2 vezes. E aqui nós temos o verbo jump, tá? Jump. Então, aqui é roller skating. Novamente, ele saiu do lugar. Aqui é o roller skating, tá ok? Então, você usa esses verbos nesses espaços. Pode ouvir o áudio várias vezes até você conseguir. Continuando embaixo, nós temos na próxima página, 162, Present e Past. Então, a gente está falando sobre presente e passado. Na aula anterior, falamos sobre can e could, na afirmativa, né? Can e could. Hoje estamos falando sobre a negativa, tanto do presente quanto do passado. Can't e couldn't, né? Can't e couldn't. Então, no presente, como é que fica a primeira frase? I can't play the guitar. Eu não consigo, não posso, eu não sei tocar violão. No passado, I couldn't crawl. I couldn't crawl. Eu não conseguia, eu não podia, eu não sabia engatinhar.
Então, veja que é presente e passado. Então, você vai aproveitar e completar aqui com can't e completar aqui com couldn't. She can't speak Danish. They can't write or read. Né? Ela não consegue falar dinamarquês. Eles não conseguem escrever ou ler. E no passado, she couldn't surf. Ela não conseguia surfar. They couldn't walk fast. Eles não conseguiam andar rápido. E aqui tem a explicação do uso do can e do could para habilidades, for abilities, as formas negativas, né? Frases negativas. Então eu tenho I can't surf, eu não posso, eu não consigo, eu não sei surfar. I couldn't cook, eu não podia, eu não conseguia, eu não sabia cozinhar. Tá? Presente e passado, como eu expliquei em cima. E agora é a sua vez de praticar, tá? Você vai praticar. Você vai fazer frases sobre você quando você tinha 5 anos de idade e você agora. Como você era quando tinha 5 anos de idade e como é você agora. Em relação a essas atividades aqui, ó. Walk, andar. Play a musical instrument, tocar um instrumento musical. Swim, nadar. Run, correr. Speak English, falar inglês. Então eu dei 2 exemplos aqui, ó. Swim, que é nadar. When I was 5 years, I couldn't swim, and now I can't swim too. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu não podia nadar. And now, e agora, I can't swim too. Eu também não consigo nadar. Então, 2 coisas que eu não consigo, né? Não conseguia quando era criança e nem consigo agora. Um exemplo. Outro exemplo aqui, ó. When I was 5 years, quando eu tinha 5 anos, I couldn't run. Eu não conseguia correr. But now I can. Mas agora eu consigo. Então, você vai escrever frases sobre você de quando você tinha 5 anos e agora. Ok? Então, continuando. Agora, você tem Josh e Kate. Josh e Kate estão conversando com seus avós sobre o álbum de fotos de seus avós, tá? Estão aqui com o álbum de fotos e eles fazem pergunta aos avós sobre as fotos e os avós respondem. E depois que você ouvir o áudio, aqui está o início e depois continua na próxima página. Então você vai escrever verdadeiro ou falso, ou T de verdadeiro ou F de falso em cada uma dessas frases aqui, ó. It's Grandma's photo album. Grandma could roller skate. Grandpa and Grandma couldn't play video games. Grandma couldn't ride a motorbike. Kate and Josh can roller skate. Então, essas frases aqui, de acordo com o texto, ou são true, verdadeiras, ou são false, falsa. Você vai ouvir e você vai marcar no seu livro. Preste atenção no áudio. What's this? It's a photo album of when I was younger. Wow, it's very old. What? Can I see it? Sure. Wait for me! And me. Is this you, Grandma? Could you ride a bike, Grandma? Yes, but I couldn't ride a bike very well. What about this one? Could you play video games, Grandpa? We both could play video games very well, but video games were different at that time. Could you ride a motorbike, Grandma? Grandpa could, but I couldn't. But look, I could roller skate really well. Well, can you teach us how to roller skate? I'd love to. Next weekend. It's a promise. Ok? Então agora você vai marcar true ou false nestas frases. Na 163 continua o mesmo texto, a mesma conversa entre os netos e os avós. Só que aqui está escrito, né, tudo o que eles falaram. E você apenas vai completar as 3 perguntas com uma palavra só. Descubra qual é a palavra que está faltando aqui para formar essas 3 perguntas. Está
no texto que vocês acabaram de ouvir. Então você pode voltar o áudio novamente, ouvir, e você vai completar essas 3 frases aqui, ó, essas 3 perguntas com a única palavra, ok? Então descubra aí. Então eu tenho aqui o final da página 163. As perguntas são feitas com could. Could you play the piano? No passado, né? A gente aprendeu a dizer no presente, fazer perguntas com can no presente, agora com could no passado. Could you play the piano? Você podia tocar piano? Yes, I could. Sim, eu podia. E aqui nós temos uma outra pergunta. Você vai repetir o could. Could he draw? Ele podia desenhar? No, he couldn't. Aí é negativa. Preste atenção. A primeira pergunta, a resposta foi afirmativa. Could you play the piano? Yes, I could. Mas na segunda pergunta, a resposta é no. Então, could he draw? Ele podia desenhar? No, he couldn't. Né? Couldn't. Aqui, ó, couldn't. É a negativa. Não, ele não podia. Não podia o quê? Desenhar. Então, nós temos aqui, usamos o could no passado para perguntar sobre habilidades. Observe. Could you dance when you were younger? Você podia dançar quando você era mais jovem? Então, faz perguntas com could no passado. E você podia, a tradução é você podia, você conseguia, você sabia dançar quando era jovem ou mais jovem. Ok? Então, completa aqui em cima e vamos seguir para a página 164. Então, eu tenho aqui 164, você vai praticar novamente, você vai colocar as palavras na ordem para formar perguntas. Então, cada uma dessas aqui é uma pergunta, só que as palavras estão fora de ordem. Você vai ordenar para formar a pergunta. Olha aqui, eu dei um exemplo. O primeiro aqui tem play, guitar, the, could, your grandfather. E aí eu ordenei e formou a pergunta. Could your grandfather play the guitar? Podia seu avô tocar violão? Could your grandfather play the guitar? E a outra que eu ordenei foi essa daqui. Tem your parents ride, could e a bike. E como é que ficou a pergunta? Could your parents ride a bike? Podia seus pais andar de bicicleta? Então faça a mesma coisa com as outras frases. No finalzinho, você tem uma atividade que é tipo um jogo. Find someone who. Encontre alguém que. Preste atenção, é bem interessante e bem divertido, né? Então você vai fazer o quê? Vai encontrar alguém que play a musical instrument when he or she was 5. Encontrar alguém que podia tocar um instrumento musical quando ela ou ele tinha 5 anos. Você vai colocar o nome da pessoa aqui. Então eu dei um exemplo aqui, ó. Find someone who could swim when she or he was 10. Encontre alguém que podia nadar quando ele ou ela ou ele tinha 10. Então eu coloquei aqui Paul. Ok? Então eu vou fazer a outra página agora, 165. Tem mais atividades. Então eu tenho aqui, ó. Find someone who could. Encontre alguém que. Aí tem aqui as opções. Eu respondi essa aqui, ó. Find someone who could play tennis when she or he was 9. Encontre alguém que podia jogar tênis quando ele ou ela tinha 9 anos. Então eu coloquei aqui Kate. Então cada uma dessas opções você vai colocar o nome de alguém. Find someone who could play a music instrument. Find someone who could use a computer. Então sempre você vai prestar atenção na pergunta para poder colocar o nome da pessoa aqui. Depois que você fizer isso, aí no final você vai escrever frases sobre essas pessoas que você perguntou. Então eu coloquei aqui, ó, Paul could swim when he was 10. Paulo podia nadar quando ele tinha 10 anos. Então a frase eu tirei da onde? Daqui, da pesquisa que eu fiz e encontrei Paulo, um colega.
E depois, Kate could play tennis when she was 9. Kate podia jogar tênis quando ela tinha 9. Então, eu pesquisei, eu perguntei e encontrei Kate que podia fazer isso quando ela tinha 9 anos de idade. Então, você vai completar com o nome das pessoas, de colega seu, ou da escola, ou da sua comunidade, e você vai depois escrever sobre essas pessoas aqui, nessas linhas. Então, nós terminamos nossa atividade na 165. Semana que vem, provavelmente, vai ser aula ao vivo e continuaremos. Até lá, bye!